E vamos agora falar sobre o comportamento do mercado financeiro. Continua o sobe e desce do mercado. Ontem nós tivemos um dia mais pesado, para uma queda muito acentuada de Bolsa de Valores, avanço do dólar. Agora a Bolsa sobe 0,83%, dólar cai 0,66%, cotação de venda do comercial pouco acima dos R$ 3,25. O mercado costuma apresentar volatilidade mesmo, mas nós vamos falar dos motivos para isso. Estamos na linha com Alexandre Schwartzman, economista, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, a gente sabe que tem uma influência externa nesse movimento do mercado financeiro, acompanha também oscilações lá fora. Agora, há uma preocupação muito grande em relação à reforma da Previdência, se ela sai ou não sai, as implicações para a economia. E é esse aspecto que eu queria a sua avaliação. Quais seriam as consequências no caso de o governo não conseguir nenhum resultado? Se ele conseguir, o que melhora? Bom, Denise, a reforma é essencial para a estratégia que foi desenhada pela equipe econômica para lidar com o problema das contas públicas, né? A gente estabeleceu no ano passado um teto para a despesa pública, né? A despesa a cada ano só pode ser reajustada pela inflação do ano passado. Acontece que as despesas no Brasil tendem a crescer. E aí uma conta que foi feita pelo pessoal do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão de pesquisa ligado ao Senado, né, mostra que ali dentro de hipóteses razoáveis, sob hipóteses razoáveis, o crescimento vegetativo das despesas na ausência de reforma da Previdência faria com que a gente estourasse o teto de despesas ali por volta de 2021, 2022, né? Na verdade, acho que até antes disso, porque isso aí, em algum momento antes de 2021, 2022, o Estado se tornaria inviável. Então, assim, não dá para mitigar o efeito da reforma da Previdência. Sem uma reforma da Previdência mais ou menos parecida com aquela que foi aprovada na comissão especial lá em abril desse ano, né, a estratégia do teto de gastos públicos implodirá ao longo do próximo governo. Então é um problema bastante complicado. O que me estranha é o seguinte, para mim, praticamente desde o episódio JBS, acho que a chance de passar a reforma da Previdência é muito baixa, tem sido muito baixa. O que acontece é que o governo parece, né, na fala do presidente Temer, ter jogado a toalha. Aí o mercado parece ter caído em si, né, e visto que realmente a gente está com um problemão nas nossas mãos. Então acho que é um pouco isso, quer dizer, é a percepção um pouco tardia na minha forma de ver, de que sem a reforma da Previdência não tem como controlar as contas públicas no país. Agora, sem a reforma da Previdência, você acha que o mercado mantém essa pressão que nós estamos vendo em determinados dias? Porque hoje ele está respondendo muito ao fato de o governo estar tentando se articular novamente para levar adiante o projeto, ainda que tenha que reduzir as medidas, a reforma não tem o mesmo alcance que se esperava, mas teve essa repercussão, não é? Inclusive, os presidentes do Senado e da Câmara também falaram favoravelmente à reforma, então bateu direto no mercado. Mas o que a gente pode prever para 2018? Olha, eu acho até que vem uma recuperação, a gente está no caminho de uma recuperação econômica, acho que essas sementes estão lançadas, né? Elas estão lançadas e a gente vai, desde que não aconteça nenhuma grande turbulência política, eu acho que tem tudo para ser uma recuperação que persiste ao longo do ano que vem. Agora, tem que passar para os investidores, de maneira geral, a percepção de que tem um rumo esse conjunto de política econômica. Porque se não tiver, né, seja porque a eleição está se encaminhando em candidatos que não apoiam a reforma da Previdência, seja porque ninguém na prática, né, vai sair apoiando a reforma da Previdência, aí acho que vão começar a cair em si, que tem um baita de um problema. Acontece que o mercado muitas vezes gosta de fazer o jogo do contente. Eu desconfio que as pessoas lá sabiam dessas dificuldades, etc. Mas estão ali empurrando para baixo do tapete, esperando que alguém, né, resolva bater no peito e dizer, não, eu vou levar esse projeto adiante, a propósito eu vou ser eleito também. Agora a líder do governo também tem lançado aí algumas medidas, pelo menos para minimizar
o rombo fiscal através de aumento de contribuição dos servidores, adiamento do reajuste. E alguns especialistas em finanças públicas, como o economista Raul Veloso, defendem que o governo centralize agora a ação exatamente em cima dos servidores para aumentar a contribuição do funcionalismo, meio que fazendo uma coisa em paralelo que não dependa da aprovação do Congresso como uma PEC, uma emenda constitucional que precisa de uma votação bem mais ampla, não é? É verdade, tem essa medida provisória que torna a contribuição previdenciária dos servidores progressiva, ou seja, aqueles que recebem além do teto teriam a contribuição elevada de 11% para 14%. Não está claro, entre outras coisas, se isso é permitido pela Constituição. Quer dizer, se uma medida provisória que equivale a uma lei ordinária teria poderes de mexer nisso. Tem uma sinalização, aparentemente, do Supremo dizendo que não, precisaria também de reforma constitucional para mexer nesse tipo de coisa. Eu, obviamente, não sou um especialista no assunto, assim, isso aqui é só para mostrar os riscos que essa coisa tem. Tudo isso é importante, mas a verdade é a seguinte, a gente está falando de band-aid para uma hemorragia. Então, uma hemorragia que é a seguinte, o país gasta 13% do seu PIB com previdência, 13. Pegar tudo que a gente produz, 13% do PIB é destinado a pagamentos previdenciários para o pessoal do INSS, para o funcionalismo público federal, para o funcionalismo público estadual, para o funcionalismo público municipal. Não estou incluindo nessa conta coisas parecidas, por exemplo, como o benefício de prestação continuada. Quiser incluir até um pouco mais do que isso. E é um país jovem. Esse aqui é o problema. Se não fizer reforma, quando a gente fica velho, isso daí vai consumir uma quantidade estúpida do nosso produto e a gente vai ter que aumentar a tributação e vai matar o crescimento por causa disso. Este é o problema. Todo o resto é pequeno perto disso. Então, aumentar a contribuição previdenciária, legal, maravilha. Só que você tem uma hemorragia de 13% do PIB e você vai colocar um band-aid que vai te trazer 0,3% do PIB. Desculpa, isso é muito bacana, é importante para mostrar a questão de justiça, etc., mas não resolve o problema principal. Então, nós podemos continuar nos enganando, a gente pode acreditar lá no pessoal da FIP que defende que não tem déficit da Previdência, a gente pode acreditar na conclusão da CPI que diz que não tem déficit da Previdência e a gente vai ter um encontro marcado com um desastre de grandes proporções em alguns anos. Aí, quando acontecer, eu posso até ter a satisfação intelectual de olhar para trás e falar, está vendo como eu estava certo? Mas eu não quero ter essa satisfação intelectual, porque vai ser terra arrasada. Eu não quero viver num país que é terra arrasada. E é para isso que nós estamos nos encaminhando sem reforma da Previdência e sem reforma da Previdência num horizonte de 3, 4 anos. É isso. Até daria para pensar numa reforma com o próximo governo, que vai ser eleito de fato, vai sair das urnas. O problema é que a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o perfil, né? Exatamente. Tudo bem. Se aparecer alguém que defenda a reforma, vá ser eleito e faça a reforma, pô, maravilha, ótimo. Estamos, vamos seguir em frente. Agora, assim, quem é que sabe se isso vai acontecer ou não? Eu não sei dizer. Inclusive, porque é só olhar a reação do mundo político, né? Estava nos jornais hoje, todos eles dizendo que uma coisa que para mim me parece uma venda fácil, que é a convergência de regras do regime previdenciário. Fazer com que o setor público siga as mesmas regras do setor privado. Tem lá senadores e deputados dizendo, não, eu não vou votar nisso porque eu não vou ser eleito. Caramba, você não consegue, a população não quer nem isso, aí esquece, né? Ouvimos o Alexandre Schwartzman, que é economista, consultor e ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.